Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo encontro da série Sinais. Nós estamos estudando a mensagem dos milagres de Jesus com base no Evangelho de João e eu quero convidar você hoje para a gente refletir sobre o sinal da alegria. Hoje nós vamos falar da alegria de Jesus e eu quero convidar você, antes da gente fazer a leitura bíblica, para você compartilhar o link dessa transmissão aí no seu Facebook. Você que está acessando agora essa live, compartilha aí, rapidinho, compartilha, curte e manda para os seus contatos no WhatsApp também, tá bom? Para que eles também recebam a alegria de Jesus na sua vida, na sua família. Amém? Vamos lá então, agora que você compartilhou, vamos ler a palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 55, versículo 1 a seguir, a gente pode encontrar a seguinte mensagem. O versículo 1 diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Agora veja o versículo 12, diz assim: vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Finalzinho do versículo 13 diz assim: olha, isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Amém? Diante dessa leitura, eu quero convidar você a orar. E, de repente, se você está triste neste momento, você agora está na presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então, quero orar para que essa alegria que a presença de Deus nos proporciona possa agora também preencher a sua vida, preencher a sua família. Amém? Ore conosco. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da alegria e diante da Sua presença nós estamos reunidos para celebrar ao Senhor também com alegria e por isso nós pedimos ao Pai que se houver alguém triste neste momento, que a Sua alegria possa agora preencher o coração, preencher o lar, a família, no nome de Jesus. Receba o nosso culto e a nossa adoração. Para a glória de Jesus nós oramos e Te agradecemos, meu Deus. Amém e amém. Amém? Vamos então celebrar o Senhor com alegria? Cante ao Senhor com a gente. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, minha canção. Tu és Tu és bom, Tu és bom, Tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a música ao Pai. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, nessa música ao Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero.
O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me ensinar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado e você seja abençoado por Ele. Vamos refletir na palavra de Deus. Se você tiver com uma Bíblia aí, puder abri-la no Evangelho de João, no capítulo 2, a base da nossa mensagem será a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde nós encontraremos o primeiro milagre realizado por Jesus aqui, narrado, registrado por João, o sinal de alegria. Em busca da felicidade não é só o nome de um filme, né? Não é apenas tema de um filme, mas é também a meta para muitas pessoas. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer obter alegria? Quem não quer viver feliz? Muita gente que vive neste mundo vive em busca de felicidade porque vive infeliz, talvez por buscar a felicidade em alguns lugares onde não encontrou, vive frustrada e estão à procura da felicidade. Todo mundo quer a fórmula da alegria para saber quais são os passos para ter uma vida de fato alegre, uma vida feliz, mas a felicidade e a alegria, elas não são, jamais serão alcançadas utilizando apenas receitas. Será que existe alguma receita, alguma fórmula especial para alcançar a alegria? Até porque não existe consenso nem sequer sobre o que é realmente felicidade, o que é alegria. O que é alegria para você pode não ser alegria para mim. Então isso pode ser relativo. Alguns poderiam definir como uma forma positiva de encarar a vida. Outros definiriam como resultado de uma vida próspera, isso seria alegria. Já outras pessoas poderiam fazer a definição semelhante à do poeta português Fernando Pessoa, que diz: ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crises. Para o Fernando Pessoa isso é felicidade. E para você? E quanto a você? Será que você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Você tem provado diariamente da alegria da vida? Como está a sua vida? Como está a sua alegria? Você tem felicidade dentro de você? Ou você é aquela pessoa que diz: eu perdi a chance de experimentar a alegria em minha vida? Ou ainda, a minha vida é uma sucessão de erros ou de fracassos, logo não tem como ter alegria. Caso você
esteja em crise ou passando por uma crise com a alegria e a felicidade, eu quero convidar você para refletir com a gente nesse momento, com base aqui nesse texto de João, no capítulo 2, para que você veja e perceba que a alegria, ela de fato pode ser um milagre de Jesus na sua vida. Jesus tem alegria para você e este milagre narrado aqui por João é conhecido como milagre da alegria, porque Jesus traz e devolve a alegria em um lugar onde a alegria tinha ido embora. Se a alegria foi embora da sua vida, Jesus pode realizar um milagre em você hoje e restaurar a alegria que foi perdida. Amém? Vamos então considerar 2 princípios relacionados ao texto de João sobre a alegria. Em primeiro lugar, quando os motivos para a alegria acabam. O que a gente pode ver nesse texto, quero convidar você para a gente ler versículo 1 e 3, até o 3 aqui de João capítulo 2. Lá está escrito que 3 dias depois do que aconteceu no capítulo 1, né, diz o texto, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Um casamento é motivo de alegria. Quem se casa para ser feliz. Muito embora, estudando biblicamente sobre casamento, a gente aprende de cara, né? Eu gostaria de deixar essa lição para você, que quando a gente se casa, a gente não deve se casar buscando a nossa própria felicidade apenas. Sobretudo, ao casar, o marido precisa desejar a felicidade da esposa e a esposa, por sua vez, deve desejar a felicidade do marido. E então, ambos podem ser felizes juntos. Mas não é só isso, há algo mais para que isso seja real e possível, é isso que a gente vai ver. Quando a gente olha para o relato que está aqui nesse texto, a gente consegue perceber algumas situações que vão trazer desconforto, que vão tirar a alegria, né? Mas quem se casa para ser feliz, e 2 pessoas agora num casamento vão iniciar uma nova vida com muitos sonhos pela frente. Mas a pergunta é, e se a cerimônia de casamento der errado? Qual a perspectiva, ou que perspectiva que o novo casal vai ter pela frente? Aqui em Caná da Galileia existe um casamento onde o vinho acaba. E em Caná da Galileia, onde o vinho acaba, esse fato aqui, nessa cultura, era muito grave. Acabar o vinho num casamento era grave demais na época, porque acabar a bebida ou a comida durante a celebração do casamento poderia resultar em uma situação bastante embaraçosa para o casal e para os convidados. Além de tudo, o problema social que estava sendo provocado pela falta de vinho. Imagine a recordação, por exemplo, deste casal no início da sua história juntos. Tente imaginar, a frase não tinha como ser feliz com esse casamento, porque tudo começa dando errado e isso poderia acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde. Essa expressão, não tem como isso dar certo, não tem como esse casamento ser feliz porque já começa de forma errada, já poderia ser aqui logo um alvo de conversas, né, de fofocas, enfim. Mais cedo ou mais tarde isso poderia acabar acontecendo. E aí, olhando aqui para o versículo 2, João mostra para nós que Jesus havia sido convidado para o casamento. E Jesus é muito importante, né, que seja convidado para o nosso casamento. Junto com ele estavam os seus discípulos, mas perceba que apenas a presença de Jesus no casamento não impede que o vinho acabe. É muito provável que Jesus tenha sido convidado por causa da sua mãe. Logo, Jesus era apenas mais um naquela festa. Apenas a presença de Jesus não evita o aparecimento de problemas na vida do novo casal. E aqui a gente pode ter uma lição para nós. A gente precisa ter Jesus no nosso casamento, na nossa vida conjugal. Mas somente ter Jesus como mais uma pessoa, somente ter Jesus em nosso casamento não impede os problemas de acontecerem. E mesmo que ele esteja no lugar certo e como a pessoa certa, ainda assim os problemas podem surgir. Mas a alegria, ela pode acabar na nossa vida ou por nossa própria culpa ou por situações que não estão sob nosso controle. No caso deste casamento, dessa festa, o motivo do vinho
ter acabado pode ter sido resultado de uma falta de planejamento por parte do noivo, por parte da família da noiva, ou pelo fato de ambos não terem dinheiro suficiente para adquirir a quantidade de vinho que seria necessário para esta celebração. Essa festa de casamento ela é utilizada para representar uma vida de casamento, nosso próprio casamento, na nossa própria vida. O fato é que a alegria pode acabar em nossa vida e que ninguém absolutamente está blindado em relação a isso. E no caso desses noivos, nem a presença de Jesus em seu casamento foi suficiente para eles passarem por esse contratempo. Então surge a preocupação, e agora o que vai ser desse casamento, o que vai ser dessa festa? E aí a gente vê a mãe de Jesus entrando em cena aqui com uma importante intercessão. Então, em primeiro lugar, quando o vinho acaba, a gente precisa considerar qual é o lugar de Jesus neste casamento, qual é o lugar de Jesus na nossa família, qual é o lugar de Jesus na nossa vida. Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, aonde você está perdendo a alegria. Você convidou Jesus para participar com você e aí Jesus é apenas um convidado a mais, é alguém só para dizer que você tem ele ali, ou ele realmente tem um lugar de relevância. Para a gente avançar, a gente vai para o segundo princípio e a gente descobre quais são os passos para alcançar a verdadeira alegria, a real alegria. Então vamos ver os passos para alcançar a verdadeira alegria. Aqui no versículo 3, como a gente já leu, o vinho acabou e a mãe de Jesus vem e diz para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus avisa o Senhor que havia acabado o vinho, e o que é evidente aqui para nós é que a intenção dela é justamente por uma intervenção de Jesus naquela situação, porque ela sabia que Jesus poderia resolver aquele problema numa situação difícil para aquela família que estava sendo iniciada. Então ela entende que Jesus pode fazer a diferença para aquela família. Maria leva o problema da festa para a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Ele é o único que pode resolver da melhor forma aquela e qualquer outra situação que possa dar errado. Jesus é o único que pode livrar esta família de uma posição constrangedora que pode resultar em um triste início para aquele casal. Levar os problemas para Jesus, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é não optar pelo caminho da murmuração, mas da intercessão. Intercessão. Nós precisamos interceder uns pelos outros, precisamos apresentar o problema para Jesus. É saber que há quem possa resolver o problema, e esse alguém não sou eu. Esse alguém não somos nós. Ao invés de trazer a vergonha para a nossa família, com a exposição de nossas fraquezas e limitações, a nossa confiança em Deus deve de fato ser demonstrada através da oração. Quando você tem um problema, você precisa orar e apresentar diante de Deus esse problema. O apóstolo Pedro disse na sua carta, lançai sobre ele, sobre Jesus, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Está com problema no casamento, está com problema familiar, está com problema pessoal, ore, fale com Deus. Ele está no controle de tudo. E se você falar com Ele, Ele pode assumir o controle da sua vida, da sua família, Ele pode lhe abençoar. Veja o versículo 4, que interessante a resposta de Jesus para sua mãe. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Veja, essa resposta de Jesus para sua mãe, em um primeiro momento, ela pode soar uma resposta muito dura, uma resposta mal educada, mas Jesus não está sendo mal educado, Jesus não está sendo grosseiro. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer o termo usado. Chamar a sua mãe de mulher era uma forma respeitosa de se dirigir a ela. Foi a mesma maneira que ele se dirigiu quando ele foi crucificado, quando Jesus estava na cruz. Ele também a chama de mulher. Para nós, o termo mulher, ele, se fosse aplicado para a nossa cultura, estaria associado a madame ou a minha senhora. Então é um termo extremamente respeitoso. Em relação à expressão minha hora ainda não chegou, para boa parte dos estudiosos está relacionada com a sua morte. É como se eu estivesse dizendo, olha, ainda não chegou o momento de eu ser crucificado, de eu ir para a morte. Mas nesse caso, poderia ter uma pequena parábola aqui em o vinho, né? Porque o vinho ele é símbolo de alegria na Bíblia. O texto que nós lemos de Isaías mostra isso para nós, né? O vinho representa a alegria, representa a felicidade em toda a palavra de Deus. E está relacionado ao momento da glorificação de Jesus como o maior motivo de alegria. O maior motivo de alegria. Mas a reação a essa fala de Jesus
de fé. Maria é uma mulher de fé. E ela acredita que Jesus pode solucionar aquela situação, aquele problema e restaurar a alegria daquela família, daquela nova família. Jesus pode restaurar a alegria da sua família. De repente aconteceram tantas coisas ruins que você não tem mais esperança de alegria. Mas Jesus, o Senhor dos sinais, o Senhor dos milagres, o Senhor da alegria, pode devolver a alegria para a sua vida. Ele pode realizar um milagre na sua vida e na sua família. Acredite, Jesus é o Deus de milagres e Ele pode sim realizar milagres na sua família, na sua vida. O versículo 5 diz que a mãe de Jesus vai até os serviçais e ela diz aos serviçais: olha, façam tudo que Jesus mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, diz o texto, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E então Jesus vai até os serviçais e Jesus diz para eles: olha, encham os potes com água. E os encheram até a borda. A mãe de Jesus, ela é categórica, ela é enfática. Escutem a Jesus. Veja, este é um passo importante para alcançar a alegria em nossa vida. A gente precisa dar ouvido à palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem o remédio, tem a solução para os nossos problemas. E aqui não era o momento de continuarem a pensar em como fazer para remediar o problema, ou de tentar uma solução, ou de improvisar por conta própria. Não, era o momento de apenas obedecer às ordens de Jesus, aquilo que Jesus havia falado. E a fala de Jesus é: encham os potes com água. E aí eles poderiam questionar: mas como assim, Jesus? Encher os potes com água? Que solução é essa? A gente precisa de vinho, não de água. Aparentemente a solução de Jesus não faz o menor sentido. Provavelmente alguns estavam esperando que ele desse algum valor em dinheiro para que eles fossem a algum lugar para adquirir vinho, para comprar o vinho. Mas essa é a nossa solução. Essa não é a solução de Jesus na maioria das vezes. Não, a solução de Jesus não é a mesma que nós pensamos. A alegria que Jesus tem para nós, ela não tem a mesma natureza da alegria que nós podemos conquistar. A alegria de Jesus é diferente. A alegria de Jesus não pode ser conquistada com dinheiro, a alegria de Jesus não pode ser comprada, mas é uma alegria que vem direto do trono da graça de Deus para a nossa vida. Ela é de graça, por isso a gente pode desfrutar dela. Por isso Isaías vai dizer: olha, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro, pela graça. Porque a alegria também está relacionada à nossa salvação. A salvação que nós temos em Jesus Cristo deve ser o maior motivo da nossa alegria. Lembre-se que o Senhor dos sinais, como a gente viu na semana passada, Ele veio, Ele se entregou por você, se entregou por nós, para que você e eu pudéssemos então receber a salvação por meio da sua graça. Ele é o maior milagre, a salvação é o maior milagre. E a alegria, ela pode ser também um milagre na nossa vida, mas que vem desta graça de Deus, que também nos salvou. O fato é que a gente precisa escutar a Jesus, mesmo que a gente não entenda ou a gente não concorde. Se a gente der atenção às palavras de Jesus, cedo ou tarde nós compreenderemos. A gente precisa de milagres e a gente não precisa de explicações. Milagres não se explicam. A gente não precisa tentar entender milagres. Deus nos chama para aproveitar os milagres e não para nos dar satisfações a respeito dos seus métodos. Os métodos de Jesus nunca serão os nossos métodos, mas os resultados desses métodos serão extraordinários. Para o milagre acontecer em nossa vida, Jesus, ele precisa ser levado a sério por você e por mim. Nós precisamos levar Jesus a sério, porque Jesus precisa assumir o protagonismo e não ser encarado como uma espécie de amuleto. Jesus não é um tipo de amuleto para dar sorte, para dar certo. Não, Jesus é o Senhor. Por isso, somente a sua presença não traz alegria. A gente precisa ouvir, dar atenção ao que Ele está falando e fazer o que Ele está ordenando. Para finalizar aqui o texto, versículo 8, a seguir diz que: então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou
a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Percebe o que Jesus faz nesse casamento? As pessoas que eram responsáveis por servir, elas confiam nas palavras de Jesus e elas fazem exatamente o que ele havia falado. E aqui está a diferença, a confiança em Jesus. Tanto para o nosso casamento quanto para a nossa vida, a gente precisa confiar em Jesus. O milagre havia acontecido, a água é transformada em vinho e Jesus, ele assegura agora o bom começo para aquela família e ele preserva a sua moral. Jesus resguarda a sua história e o futuro e ele garante a alegria para o jovem casal. O milagre de Jesus é maravilhoso demais. O vinho que ele transforma a partir da água é o melhor vinho que é servido. Porque normalmente o pessoal servia o vinho melhor no começo para depois servir o pior. Mas Jesus está servindo o melhor depois. Aquele vinho que era servido era bom, mas o de Jesus é muito melhor. A sua intervenção traz uma condição melhor que a condição anterior. Quem tem Jesus na sua vida, no seu casamento, com o passar dos anos, ao contrário do que muita gente diz por aí afora sobre casamentos, ao invés de o casamento ir piorando, se Jesus estiver dentro deste casamento, a tendência deste casamento é sempre ser melhor. Porque a bênção de Deus vai sendo derramada de forma abundante sobre a nossa vida. E quando nós temos problemas, nós amadurecemos e aprendemos a olhar para Jesus, para a palavra de Jesus, e a gente cresce e tem a graça de Jesus multiplicada em nossa vida e através da nossa vida. A celebração deste casamento, ela é implementada pela intervenção de Jesus. Acontece ali um milagre de alegria para aquele casal que vê o seu casamento ser marcado pela vergonha e pelo vexame. Mas Jesus intervém de maneira miraculosa e de maneira sublime, não deixando pontas soltas, trazendo a alegria verdadeira para aquela família. Jesus é a alegria verdadeira. Se você quiser ter um casamento feliz, uma família feliz e abençoada, convide Jesus para estar no seu casamento, mas não apenas para estar, mas para ser o protagonista deste casamento. Amém? Para refletir e praticar, viva os milagres de Jesus. Viva os milagres de Jesus, convide Jesus para a sua família. Abra as portas para Ele, dê honra a Ele dentro da sua família. Mas além de convidá-lo, escute o que Jesus está dizendo, faça o que Jesus está recomendando, vivencie então a alegria dos milagres de Jesus na sua própria casa. Quando a gente coloca Jesus como protagonista das nossas vidas, Jesus, ele de fato nos assegura um bom começo ou, quando necessário, um bom recomeço. De repente, o seu casamento está passando por problemas e você está pensando em desistir dele. Jesus pode restaurar o seu casamento. Jesus tem a chave, a solução para o recomeço, para um bom recomeço, para que você recomece com a bênção de Jesus. E Ele tem isso para a sua vida. A nossa honra, ela pode ser restaurada através da graça de Jesus sobre nós. Uma história linda para vivermos e um futuro maravilhoso pode ser proporcionado pela bênção de Jesus. Quando o Senhor se torna convidado de honra de nossa vida, Ele nos garante a sua alegria. É feliz aquele que de fato serve ao Senhor. O versículo 11 termina o trecho aqui desse milagre dizendo que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E aí diz o texto: revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja que coisa extraordinária. Os milagres que Jesus realiza em nossa vida, eles precisam servir para que outras pessoas creiam nele, e sejam aproximadas dele. Por isso a gente tem um desafio para você que já tem experimentado a graça de Deus ou que ainda vai experimentar, para que você sirva o vinho, ou melhor, a alegria que Jesus tem dado para a sua família, distribua entre as pessoas que convivem com você. Deixe-o revelar a sua glória através da sua, deixe-ele revelar a sua glória através da sua própria vida para os outros acreditarem nele, para que as outras pessoas possam passar a crer nele também. Que você seja
a luz de Jesus para essas pessoas, que você realmente possa, que a alegria de Jesus possa brilhar dentro da sua vida e possa resplandecer para essas vidas. Faça isso imitando Jesus. Faça isso tendo compaixão pelo próximo e desenvolvendo obras de amor às pessoas à sua volta. Experimente o milagre da verdadeira alegria por meio de Jesus. Amém? Para a gente finalizar, para a gente orar, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Como está a sua alegria? Sua alegria com Jesus pode só crescer. Se você está triste, convide Jesus agora para entrar no seu coração, mas não apenas como um convidado simples, mas como um convidado de honra, como aquele que vai ser protagonista. Amém? Vamos orar? Vamos pedir essa bênção ao Senhor Jesus? Ora comigo, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui agradecidos a Ti, porque Tu és o Deus de milagres e o Senhor tem alegria para aquele que está abatido e triste. Senhor, se há alguém entre nós agora acessando este conteúdo com uma tristeza profunda em seu ser, sem o desejo de sorrir, por qualquer que seja o motivo, Senhor, que o Senhor possa reinar sobre a sua vida, possa morar em seu coração, possa ser o protagonista de sua história e possa transformar a sua tristeza em alegria. Como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Se a gente depender do Senhor, o Senhor tem alegria, o Senhor tem esperança para nós. Por isso eu peço agora em favor de cada vida que está com a gente, a Tua bênção, a bênção da alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Jesus te abençoe, que você encontre na cruz de Jesus a verdadeira razão de sorrir. Você também pode continuar contribuindo com esta obra do Senhor Jesus para levarmos essa alegria a mais pessoas através da sua oferta, através do seu dízimo. E eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando ainda mais. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, a maior alegria em fazer a vontade do Pai, contribuindo, do que recebendo nesse sentido. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro com mais um sinal de Jesus, com mais um milagre de Jesus para a nossa vida. Fique com Deus e até a próxima.